A linda jovem Picaline acordou com o sol, quando o sol já se mostrava alto. Olhou para o lado, acostumada a cumprimentar seu esposo, mas esse já tinha se levantado e se encontrava na luta diária de seu comércio, animado e estourando de alegria, porque encontrara o Deus da prosperidade. Sendo essas as bênçãos que lhe faltavam para o seu ouro, bulice com a inveja dos nobres. Cantarolando aí, desculpa, cantarolando, acho que aqui e ali, mas a sua mente não perdia a sequência dos detalhes do sonho, seu e de sua encantadora mulher. Jarla bateu à porta. Minha filha, posso? Uma voz grave que parecia interligada em outras esferas respondeu. Entra, Jarla. Bem-vinda sejas. Temos muito o que falar. A serviçal humilde e prestativa interrogou. O que aconteceu? Até a essas horas no leito? Não é esse o costume do seu coração, dormir demais. Não, desculpa, gente, é que está um pouquinho atrapalhado aqui. Até essas horas no leito, não é este o costume do meu coração, dormir demais. Falava assim, devido à intimidade que tinha com a sua ama, que sorria com o gesto da grega que tanto amava. Jarla, puxa a banqueta e senta juntinho de mim, para que eu possa servir-me na tua companhia e escrever no teu coração um assunto de luz que sobe à minha mente e começa a derramar-se em torno de mim, como se fossem ideias sutis ou meditações imponderáveis. O que passou com você, eu não sei, mas quero saber. Sonhaste essa noite? Jarla, compreendendo, deu um largo sorriso, daqueles intermináveis, que quando os lábios voltam ao estado natural, a natureza interna dá prosseguimento à alegria, e falou com a voz trêmula. Minha querida Pica, será que os deuses te abençoaram essa noite com felicidade para nós, de que a humanidade vai desfrutar? Nisso, nisto, as mãos das duas mulheres já se apertavam nervosamente, sentindo uma e a outra desenrolar do assunto, que mesmo invisível, explodia como realidade nos corações de quem tem os olhos para ver. E a aia grega passou a narrar. Eu sonhei que estava perdida numa grande floresta, mas o interessante é que no meio dela havia muitas casas que pareciam com as construções de Assis. Aproximei-me delas. Nas ruas, era aquele vai e vem de criaturas que não pressentiam a minha presença. Eu gritava, gesticulava, pedia informação, mas não adiantava, e comecei a perambular procurando a mansão, sem contudo encontrar. Era um esforço vão. Depois de tanto procurando a mansão, depois de tanto andar, não me recordo o tempo. Elevei-me nos espaços pela vontade que tinha de ver as estrelas mais de perto e fiquei encantada com a beleza do infinito. Isto ficou muito gravado na minha mente. As estrelas não piscavam como vemos cá na terra. Não obstante, pareciam-me grandes olhos com encantos indescritíveis que intimamente temia pensar que não fosse realidade. Naquela contemplação, derramava-se dentro do meu peito algo invisível, que meu coração agradecia com muitas lágrimas, antes que o raciocínio analisasse. Chorei, Pica, tanto de emoção quanto pela tua falta para presenciar comigo as riquezas da criação de Deus, pelo que os homens, infelizmente, não se interessam. Depois, por imposição de alguma força interior, ajoelhei-me, agradecendo a Deus a vida e ao Cristo. Mesmo em sonho, queria acordar para contar-te a aventura espiritual, em que a carne não se fez barreira, que palpitava viva dentro do meu coração. E no transe da prece, fui banhada com uma luz encantadora, e aconteceu um milagre.
vi de pertinho o anjo do teu coração e do vosso convívio a me chamar. Atraiu-me junto dele, acariciando-me como se fosse minha própria mãe. E o mais interessante é que estava dentro do teu quarto, onde conversava contigo e com o senhor Pedro. Quis beijar-lhe os pés, por sentir nele a paternidade. E ele, mansamente, acolheu-me com um sorriso de que não me esqueço até o momento, traduzindo todo o meu amor e ainda mais toda a minha missão junto a nós. Que os céus me desculpem, mas esse é o verdadeiro Deus, que premiou Assis e que o destino fez pousar na mansão dos Bernardoni. Interessante, interessante também é que ele, não sei porquê, pediu-me para nascer com a minha ajuda. Mas que ajuda? Venha venha e sirva. Acho que é isso. Velha, Não, velha e serva, meu Deus. Velha e cega. Velha e serva. Que condições tenho para ajudar a um Deus? Abraçaram-se as duas mulheres sufocadas de contentamento. E com alegria constataram ter sido aquela noite que aconteceu ao dia 25 de dezembro, data festejada em todo o mundo cristão, como a do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi essa data que João Evangelista escolheu para atar seus laços na vida física, como Francisco Bernardoni, sob as bênçãos do mundo maior. Gente, olha aí, Silvio, a alegria descrita aí, já pressentiu na É leitura. legal que é exatamente o período de tempo que a gente está passando agora, né? Encaixou isso, direitinho Nossa, a leitura com o nosso momento atual. incrível. exato. É impressionante, né? O Natal de Jesus, quando fazia 1181 anos que o Cristo se fizera visível na terra, o seu discípulo do amor crucificava-se na carne com 7 amarras, que somente a morte física poderia desatar. Quando o destino indicaste o tempo marcado pela divindade para que o espírito voltasse à pátria espiritual, enquanto o mundo cristão cantava hosanas, relembrando o momento histórico da vinda do Messias à Terra. O profeta de Patmos aproveitava o ambiente sublimado de paz para ingressar na carne por intermédio da lei da reencarnação. E os 200 discípulos adestrados nos mais requintados conceitos evangélicos desciam igualmente das altas esferas em direção a vários pontos do globo para também renascerem com fidelidade total ao seu mestre. Pedro Bernardoni, certa noite, teve um sonho que ficou gravado com absoluta nitidez em sua consciência. Em estado sonambúlico e com ajuda espiritual, regrediu no tempo e no espaço e relembrou sua reencarnação em Éfeso, na época em que João Evangelista mudara de nome, por conselho dos soldados romanos, por ter sido salvo da taxa de azeite quente. Naquela noite em que falara na igreja de Éfeso, despedindo-se da vida física, curou uma multidão de doentes, inclusive leprosos. Pedro Bernardoni era um dos leprosos curado por Pai Francisco. E eternamente agradecido, tornou-o por um Deus ingressado na carne para a salvação dos homens. O fato assinalou sobremaneira sua gratidão por esse espírito e os mentores espirituais que o fizeram regredir, deixaram bem aflorada na sua consciência essa dívida para com João, de sorte que ele sentisse por direito e justiça o dever de abrir os braços àquele que viria ao mundo pelos canais físicos da família Bernardoni. Pedro Bernardoni não se esquecia de Pai Francisco, depois desse sonho, guardado em segredo por medo, pois se sentiu no corpo chagoso e fétido pela morféia.
No entanto, o nome de seu benfeitor ficara gravado no coração, com o maior respeito, e sempre dizia de si para consigo: se porventura algum vier a me chamar de pai, este alguém se chamará Francisco. E é uma promessa que faço aos deuses que me ouvem. E se eu pudesse escolher seu destino, queria que fosse um grande guerreiro para conquistar terras, atravessar mares, ser famoso e ficar na história dentre os grandes da nossa querida pátria. Guardarei silêncio, que somente quebrarei no dia em que for pai. Maria Piccolini, durante a gravidez, como ocorre com quase todas as mulheres nesse período sagrado, teve vários sonhos com aquele que haveria de ser seu filho unigênito. Durante um deles, percebeu com muita nitidez que seu futuro filho era o mesmo espírito vidente de Patmos, um daqueles figurantes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela amava eternecidamente. Era João Evangelista. Quando acordou, narrou o sonho para sua aia de confiança, e as duas, em colóquio santo, tiveram a mesma ideia, falando Jala em primeiro lugar. Patroa, por que não dá a esse anjo que vai nascer o nome de João? Ele merece o nome do discípulo, porque vai continuar o apostolado do Cristo, já que não temos mais dúvidas da sua grandiosa missão na terra. A mulher do rico comerciante sorriu e continuou. Tive o mesmo pensamento. Será João o seu nome. Todavia, quero que guarde segredos absoluto, pois o Evangelho nos adverte para não darmos coisas sagradas aos cães. E o que tem de mais sagrado para nós nessa casa é que nesse emissário de Deus e o seu não, peraí. E o que de mais sagrado para nós nessa casa do que esse emissário de Deus é o seu nome? Jala contente, conclamou com entusiasmo que ele nasça com o evangelho do Nazareno no coração, que os seus pés andem em nome da paz e da caridade, e que sua cabeça viva, mesmo na terra, em permanente céu de pureza. O assunto das duas mulheres era sempre a criança que haveria de nascer. Dona Piccolini, certo dia, buscando lembranças escondidas na consciência, acentuou: Jarla, minha filha, parece-nos que fomos contempladas com a graça de Deus, e presumo igualmente que essa grande alegria seja prenúncio de desgraças eminentes. E necessário fortalecermos, eu acho que é necessário fortalecermos os corações. E eu preciso muito de ti, pois tenho pressentimentos de testemunhos que não me cabem no coração e que a razão não suporta sem fé. A inspiração me fala que essa fé, sem a ajuda de um coração como o teu, formado em duras experiências e vivido em fecundas lutas, pode fraquejar em momentos de desespero. Tu já conseguiste muito crédito e a esperança em ti é fruto mais aflorado na árvore do teu seio. Talvez a ajuda que ele te pediu na memorável noite da decisão do seu nascimento fosse essa. Aliás, não tenho mais dúvidas sobre isso. Somente tu poderás ajudar-me no que preciso, carregar a minha cruz, quando esta pesar demais, ou, quando fez o Cirineu com Jesus, ajudar-me a carregá-la. Peço-te em nome do teu amor para com os céus, que não me abandones, pois que já presinto fortes tempestades das trevas contra este, diz colocando as mãos no ventre, que é filho da luz. A serva grega aproximou-se mais da senhora, ajoelhou-se, pegou-as nas suas mãos e a beijou eternamente, molhando-as de lágrimas, dizendo com a voz vibrante de alegria e de fé e de esperança: confie em Deus, que fez o dia e a noite, o sol e a luz, as estrelas, o infinito.
Confia, Senhora, na inteligência suprema que criou a harmonia das coisas, que deu penas aos pássaros e o mundo das águas aos peixes, e fez crescer as ervas para alimento dos animais, e que nos deu por misericórdia o ar, e sobremodo é vida para toda a sua criação. Confia, Senhora, naquele que é o Senhor de todas as coisas, que ampara a criança e o velho, o santo, o sábio, os mendigos, os doentes e até os assassinos e os ladrões. A sua justiça magnânima nunca faltará dentro da grande casa universal. Léo, acho que já deu tempo. Vamos esperar aqui. Nossa, Isso. hoje foi lindo. Meu Deus, é maravilhoso. É quase como a gente estivesse num momento de pregação, né? Só como ouvintes, né? Não tem o que comentar, não tem o que acrescentar, não tem o que falar. É só ouvir e absorver. Nossa, é muito minucioso, né? Impressionante isso. Quando ele fala do Bernardone, o pai, né, que era um dos leprosos, que ele tem uma passagem, né, no filme dele mostra isso, que ele chega para conversar, para rezar, e aí ele fala: não se aproxime de mim, porque eu tô, né, fedendo, eu tô todo ferido. E aí ele pega e fala: não, vem comigo, que eu vou te dar um banho. E aí ele fica assim incrédulo, né? Então pode ser esse momento aí da cura, né? Ter sido o pai dele. Você fala do filme de Francisco, Isso. tem essa passagem mesmo. É, na loja, mas aí já é na loja do pai dele, que um leproso se aproxima. E aí, mas aí não pode ser, né? Porque o pai dele está encarnado. Ai, sim. Mas, assim, o que que eu penso disso, né? Que é interessante porque ele esqueceu, assim, que eu acho, né? Que o senhor Pedro Bernardoni, ele se esqueceu desse passado, né? Que ele foi um leproso, ele tinha... Todo mundo abominava os leprosos, né? E ele, naquela riqueza toda, ele acabou abominando aquele leproso que entrou na loja, né? Entrou na loja para pedir socorro. E Francisco vai de encontro ao leproso, né? E o pai dele repudia, né? Repudia aquilo. É interessante isso. Ele se esqueceu, né? Assim, acho que todos nós, de uma certa forma, a gente acaba esquecendo. O que eu acho interessante nisso tudo é porque, assim, claro, né? Eu já assisti vários filmes de Francisco, porque eu tenho uma paixão por São Francisco de Assis, né? Neuza sabe. Olha aqui. Olha ele ali, ó. Esse foi o primeiro Francisco que eu fiz. Minha filha chama-se Francisca, né? Então eu tenho paixão por São Francisco. E assim, o que eu achei interessante, nunca me passava pela cabeça que ele fosse João Evangelista. Nunca me passou isso pela cabeça, né? Nunca tinha visto isso. Então, para mim tem sido Também, uma história também. fantástica. Olha lá. Eu não tenho, os franciscos que eu tenho, nenhum deles eu fiz. Todos os que eu faço, eu dou de presente. E vou ter mais alguns para doar também, para dar de presente. Mas, Lindos, enfim, maravilhosos. é, assim, eu fico impressionada porque a gente fico vendo assim a minha própria vida, né, de coisas que acontecem que eu acho interessante, porque o Pedro Bernardoni, ele também sonhou, eu não me passava isso pela cabeça, que ele tivesse sonhado com esse filho, porque ele é muito resistente talvez, não sei se ele sonhou e depois ele esqueceu, né? Porque tem isso também, né? Eu fiquei na dúvida disso, mas eu acho que ele esqueceu disso tudo, ele sonhou e volta a esquecer.
é isso, gente, ou não, porque assim, pelo menos pelos filmes, pela história que eu já li, de coisas assim, ele era extremamente arrogante, né? Ele não, ele acreditava assim na ignorância dele. A gente vê muito isso hoje em dia, né? Que às vezes a pessoa fala, Senhor, Senhor, aquela coisa toda, é fervoroso, mas é uma pessoa extremamente cruel, maldosa, né? É, e na cabeça dele, não. Ele está fazendo uma coisa certa, ele está fazendo o bem, ele dá certo, né? Eu vejo o Pedro Bernardoni assim. Ele foi um leproso, ele se encontrou, ele abriu o coração dele para conceber aquele filho, mas ao mesmo tempo, né? Depois eu acho que logo em seguida ele esquece tudo, né? Esquece tudo. A esposa não continua ali, firme e forte na fé, acreditando naquilo tudo. Mas me parece que ele esqueceu tudo, porque, né? Ele, sei lá, é isso ou enfim. É, Léo, isso aí acontece com todos nós, né? No caminho evolutivo, os mentores, durante o sono, eles nos dão conselho, eles nos fazem lembrar aspectos do passado, e aí quando a gente volta aqui para a carne, a gente fica com aquelas lembranças, mas a gente esquece bastante, né? Acaba voltando, então é algo que os mentores sempre vão fazendo com a gente, ali ensinando com aquela paciência, e nisso a gente vai aos passinhos, aos pouquinhos a gente vai evoluindo. Mas, Nem todas as lições que a gente aprende ficam realmente guardadas e passam a fazer parte da nossa essência. Algumas são só momentâneas. No momento de dor, de sofrimento, a gente vislumbra uma solução, mas a gente realmente não aprendeu. E pode parecer cruel, mas a nossa humanidade ainda é formada pela maioria de Pedros Bernardoni, que só recorrem a Deus, à salvação, quando estão em dificuldades. Mas que os seus objetivos íntimos, na realidade, são individualistas, são egoístas, são personalistas. É como o Ismael falou, isso faz parte da evolução da nossa humanidade, do nosso ordem. A gente não pode querer viver no meio de milhões de Francisco. Isso ainda não é possível para a gente, porque começaria a nos incomodar tamanha santidade ao nosso redor. Então, nós temos pequenas pílulas de, de bem-estar divino, mas a gente não pode receber altas doses disso, porque a gente não compreende, não está preparado para isso. A gente ainda tem uma caminhada imensa para fazer. E com certeza qualquer um de nós, quando coloca a cabeça no travesseiro, tem plena consciência da realidade. Nós temos muito, infinitamente muito mais erros e vícios e decepções a vencer do que qualquer tipo de virtude que a gente possa oferecer. A gente não chega nem a ser bebê começando a engatinhar nessa jornada. Tem muita coisa ainda pela frente, né? Caramba. Então vamos lá?